Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Então vamos prosseguindo com a nossa mochila. A gente já fez o espelho da mochila, bolso da mochila, né? Agora a gente chegou aqui no zíper da mochila, tá? A gente está concentrado ainda na mochila. O zíper que fecha a parte que fecha a mochila, e ele vai então ocupar uma parte menor um pouco em relação ao fundo, né? Então tem o fundo lateral, esse fundo que a gente coloca aqui junto com a lateral, e aqui por cima o zíper, aqui em cima o zíper. Então o zíper, que é esse anel onde vai ser costurado o zíper, é um pouco menor que o restante. Ele tem 44 centímetros por 5 centímetros, tá? A gente vai olhar aqui, tem umas curiosidades em relação ao molde. É o seguinte, ela vai fazer essa medida aqui, quer ver? Ela vai criar uma medida de 22 centímetros. Ela fez dobrado, tá? Então ela vai criar 22 por 5. Esse 22 por 5, depois desdobra, se transforma em 44 por 5, sem a margem de costura. A margem de costura deste anel onde vai o zíper, ela existe apenas nas laterais e na parte de cima. Na parte de baixo não há margem de costura. Então, neste molde, ao invés da gente desenhar com as bordas de costura, como nós fizemos com a mochila e com o bolso, a gente vai incluir essas medidas, tá? Da costura, a gente vai incluir o valor da costura à medida do molde. Então a gente vê assim, é 5 centímetros, não vai costura embaixo, mas vai costura em cima. Então é 5 mais 1, 6. São 22 centímetros. 22 centímetros está dobrado. Eu coloco mais 1 centímetro, dá 23. Ao desdobrar, ele fica 46, tá? Como ficaria aqui, 44 mais 2 centímetros, 46. Então, a gente vai trabalhar com as medidas para não ter que adicionar bordas. Por quê? Porque, infelizmente, no Corel você adiciona a borda ao redor de toda a imagem. Não tem como remover de uma parte da figura. Pelo menos nesse caso dos moldes, né? Não sei, pode até ser que tenha, né? Eu não conheço tudo do Corel, né? Mas, então, a gente vai fazer aquilo que é o mais prático, e também se aprende um outro jeito, tá? Se eu tenho então a gente vai um outro jeito, que é o de incluir as medidas, como a gente vai fazer aqui, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a ferramenta retângulo, que tá difícil aqui o meu mouse, hein? A gente vai selecionar e vai fazer então um retângulo aqui na área de trabalho, e depois vai dar a medida a ele. Olha, essa é 22 certinho, só que não é 22 que eu quero, não. Eu quero 23 centímetros de largo por 6 centímetros de altura, tá? Então, o que eu quero é 23, porque ao desdobrar eu vou ganhar 1 centímetro de cada lado, eu vou ter 23 mais 2, ou seja, 46, tá? E a altura eu tenho 5 centímetros mais 1 centímetro de costura em cima, porque embaixo não vai costura. Muito bem, não vai costura não vai margem de costura. Aí eu vou acertar esse retângulo aqui, ó, acertar direitinho na grade, né? Alinhar direitinho na grade, tá? Aqui, tudo bem? Foi alinhado. Vou dar uma aumentada nele aqui. Mais um pouquinho para alinhar melhor. Pronto. Eu alinhei com a tecla, tá? Eu não arrastei. Eu quis usar a tecla para a gente não esquecer que existe esse recurso também. Muito bom. 23 por 6. Já com a costura, com a margem. Então, não vai aquele contorno que a gente usou no molde da mochila e do bolso, nos vídeos anteriores, tá? Então, já está com a costura, e isso vai ser devidamente anotado no molde, para que quando você for imprimir e cortar, não se esqueça desse detalhe, tá? Muito bem.
Daqui para cá, ela vai marcar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclusive, eu já estou com a minha grade em 1 centímetro para facilitar, tá bom? Então, eu venho aqui nessa linha, ó. Essa linha se chama linha de 2 pontos. É uma linha reta de um ponto a outro, tá? Então, eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É aqui que eu vou pôr essa linha. Ah, mas o que é essa linha? Essa linha, ó, como ela fica certinha, tá vendo? Ela pode até entortar aqui, tá lá, pá, pum, quando ela chega no ponto e você larga o mouse e ela fica reta. Essa linha vai delimitar o quê? O ângulo que vai ser feito aqui no molde, tá? Ela vai deixar aqui em cima 1 centímetro para fazer esse ângulo. Ela faz um desenho a lápis, ela vem até aqui e depois ela sobe essa linha daqui de cima até aqui, tá? É aqui, quer ver? É fácil, vamos olhar? Vamos dar uma sapeada aqui, ó, como é que ela vai fazer. É legal para poder entender a dinâmica do desenho, tá? Ela vai pegar, fazer a linha de 10, que a gente já fez lá, tá? Ela traça essa linha de 10, que é o limite da inclinação da linha, né? Então, o que ela faz? Ela vai deixar 1 centímetro em cima, ela sobe 4, ali também ela marca 4, né? E aí ela traça uma linha reta. Só que, como aqui eu tenho 5 centímetros de altura e eu vou lá naquela ponta, então eu vou descer a linha, ela vai ficar meio angulada, tá? Ela não vai ficar uma linha retinha, vai ficar angulada. E na hora de cortar isto, essa linha lá de cima é uma linha que vai sair. E aí você tem o quê? Você tem que nem um colarinhozinho aqui e aqui que você tem a... Aí, ó, vamos já continuar para vocês entenderem a margem da costura. Ela deixa claro que não tem, a margem de costura é só nas laterais e na parte de cima. Ela põe a seta dizendo, olha, embaixo não, tá? Então, por isso é que a gente veio aqui no programa e fez a mesma coisa, tá? Só que incluiu nas medidas, repetindo, seria 7, 5 mais 2, 7, eu fiz 6. Seria aqui embaixo, né? Enfim, só essa alteração, porque aqui ela vai ter margem do mesmo jeito. Aqui também é uma outra alteração porque está dobrado. Então, é 22 mais 1, 23, porque quando você desdobrar, você vai ter a costura dos dois lados, né? Então, você vai ter os 46 centímetros, tá? Bom, aí é o seguinte, ela desenhou assim e depois assim como eu estava falando, só que no Corel não precisa fazer isso. Você vem na ferramenta forma, clica no retângulo, ele já vai ficar azul com essas ponteirinhas, com esses nozinhos. Vamos vir aqui, ó, converter em curva. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai descer esse ponto aqui, tá? A gente vai descer aqui, ó, até aqui. Certinho, tá? E aí, com o botão direito do mouse, eu clico sobre aquela... Epa, cliquei errado, tá? Eu clico aqui bem em cima do nó e venho em separar, certo? Viu que tem que clicar bem no nozinho, né, que se formou. E aqui eu faço o quê? Eu subo essa linha para cima, 1 centímetro, tá? Então, eu vou ter aqui aquele molde que ela desenhou ali, certo? Porque essa minha ferramenta forma, quando eu cheguei aqui e cliquei em separar, isso é para que a linha se mexa só desse lado. Desse lado de cá, ela não vai se mexer. Então, quando você vem num nozinho, clica com o botão direito, aqui não vai aparecer porque ela está com outra ferramenta, mas clica no botão direito em separar, você vai manipular essa linha só de um lado. Do outro lado, onde você clicou em separar, não vai. Então, por isso que é importante a gente fazer no Corel observando e aprendendo as ferramentas. Essa linha não é mais necessária, eu seleciono e deleto. Tá pronto, então, o molde, né?
pela metade aqui, tá? Com a costura certinha. A gente não pode esquecer um detalhezinho, né? Isso aqui é uma parte do anel que circunda toda a mochila, né? Oh, meu Deus do céu, estou errando de novo, né? Então, a gente volta aqui, que nem quadro negro. É assim, ó. Quando eu fiz a medida do espelho da mochila, eu me lembro que a gente fez essa medida da curva total ser 98,1044, né? Essa medida era importante por quê? Porque agora começa a construção de toda aquela parte ao redor da mochila que se divide em anel do zíper e fundo, tá? Então, 44 centímetros por 5 centímetros já é uma parte dessa curva que vai fechar e unir a mochila, né? É uma parte. A outra parte, de 56 centímetros, segundo o molde, ela vai ser o fundo e a lateral. E aí você tem todo o anel pronto, tá? E a profundidade? Como é que vai ficar a profundidade, né? Porque aqui, olha, a gente tem... outra coisa que a gente não pode esquecer, né? Por mais que seja uma linha só, a gente vem aqui depois que terminou, né? Depois que... Oi, mãozinha. A gente vem aqui com a ferramenta seleção, vai em objeto e vê se precisa agrupar. Não precisa, já está agrupado. Então, a gente vai ter a união, né, na verdade, dessa peça aqui, que tem 5 centímetros, mais 1 centímetro, 6 centímetros, né, 1 centímetro de costura, que tem 6 centímetros de altura, para pôr o zíper lá. Ela está colocando, tá vendo? Essa daí é a parte onde eu vou costurar o zíper. E essa é a parte do fundo, que tem 56 centímetros e 12 de profundidade. Quer dizer que depois que eu fizer a costura, eu acredito que ela já... Aqui é a parte do bolso, é a outra parte, né? O anel do zíper do bolso e a parte do fundo do bolso, que também tem profundidade e comprimento. Então, a gente vai vendo um por um, observando o seguinte, veja, agora as contas, a gente vai fazendo as contas, né? Quando eu falei em 98 centímetros que tem ao redor de toda a minha mochila, eu falei desses 98 sem a costura, né? Isso o computador é que fez para mim. E ela ali, não sei se ela fez o computador, mas ela deu a mesma medida, ou muito aproximada. Então, a gente fica com a questão da costura. Aqui, a gente vai dizer que tem 46, né? E mais a peça que ela cortou para o fundo, que tem 56, tá? Então, acredito que já esteja com a costura. Eu não adiantei o vídeo para ver. E agora, então, vai se observando, né? Primeiro essa parte do zíper e depois, então, ela tem um retângulo de 56 centímetros por 12. 56 centímetros. Já está com a costura, tá? Eu falei que não sabia, mas agora eu tô pensando aqui, está assim. Ó. Então, esse aqui é o fundo, tá? E essa aqui é a parte do zíper, tá? A parte do zíper é o seguinte. Só pra gente desenhar aqui. Colar. Vocês viram o que eu fiz? Eu copiei, colei, né? E depois que eu colei, coloquei por cima, eu venho aqui, ó. Espelhar horizontalmente. Ficou assim, tá? Só pra gente olhar como vai ficar. Aí, eu vou ter essa peça inteira, tá? Vamos dar uma agrupada nela. A gente faz assim, objeto, agrupar, agrupar.
para que ela vire uma peça. Eu ponho aqui em cima, assim, só para eu ter, né, uma noção do que vai acontecer. Editar, copiar, editar. Veja que eu não uso muito tecla de atalho, tá? Que é para gravar mesmo, colar, e também porque muitas eu esqueço. Aí eu pego, faço isso aqui. É isso mesmo. Ó, ela é assim, tá vendo essa peça? Ela é assim, né? E aqui no meio vai ser o zíper, tá certo? Então, o zíper, ele é colado na parte reta, né? Essa parte aqui é a parte que dá o jogo, né? Do arredondado, fica até bem bonito. E aqui vai o zíper aqui no meio, né? Eu não vi a montagem, eu tô falando daquilo que eu conheço. Então, daqui a aqui eu tenho 12, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Daqui a aqui, depois que tiver colocado o zíper, tem que bater com isso aqui, tá? Então, se ela tem 12 com 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui de costura, ela tem 10. E aqui eu vou ter que ter 10 também, tá? Eu vou ter que... É aí que a porca torce o rabo, né? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter 6 e 6, certo? Essa parte aqui, por isso que ela tirou 1 centímetro de costura daqui. Essa parte aqui leva o zíper, tá? Então, o zíper vem, pega aqui, né, 1 centímetro, vai pegar mais 1 centímetro aqui, acredito, e a gente vai ficar com 10. Só que tem o zíper aqui que também conta, né? Então, na hora de você fazer o cálculo do seu zíper, como que você prega o seu zíper direitinho, você tem que ver esse zíper junto com as duas partes, quantos centímetros terão, né? Em quantos centímetros vai ficar essa peça pronta já com o zíper, que é para você vir e encaixar aqui, né? Porque assim a gente teria o que? Isso aqui, ó, encaixado cá, aqui, encaixado aqui. Ó, tá sobrando. Quer dizer, tá dando certinho, né? 12 com 12. Tá dando certinho. É assim que vai se comportar. Ó, tá vendo? Isso aqui é o fundo. Peraí, deixa eu... Estamos brincando aqui, né, no programa. Bom. É hoje. Não é, gente, o meu mouse é ruinzinho, viu? Não é brincadeira esse mouse, não. Mouse sem fio aqui, não, pra mim não dá. Então, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o fundo e a lateral. E esse aqui é o zíper que vai ficar lá na frente, ele vai juntar essa parte com essa parte aqui, né? Ele tem que bater direitinho, mas aqui no meio tem o espaço do zíper. Só que vai haver, né? Como não tem costura, então vai comer 1 centímetro aqui, acho que vai dar 4, vai dar 4, 8. E 2 de zíper vai dar certinho. Essa é a sacada das medidas, né? Que as medidas vêm certinhas pelo computador, principalmente quando a gente adiciona a costura, né? E depois, então, a gente tem que fazer teste para ver se é isso mesmo, para ver como é que o zíper é pregado, entendeu? Então, é isso. Mas tá bom, então acho que deu para entender como que faz, né, essa peça. A gente fez só um pedacinho, eu só fiz a união aqui para a gente ver como que tá? O fundo é isso aqui, a próxima parte é a do bolso da mochila, quer dizer, é o anelzinho, né? Mas é tudo assim, que não precisa do molde, né? São só medidas, quando ela começa a falar, né? Aqui ela fala do bolso, né? Aqui atrás, ela mostrou pra gente como é que é, né? A medida do zíper da mochila. Depois ela vai passar para essa parte do fundo, né? Bottom. Depois ela vai pro zíper do bolso.
43 por 5,25 é a parte do fundo do bolso, tá? Quer dizer, aquele bolso externo, sabe? A gente vai fazer, eu vou deixar as medidas escritas todas aqui, sabe? Aqui nesse papelzinho aqui, papelzinho, né? E olha, ele ficou bem pequenininho, né? Deixa eu aumentar ele, tá? Então é bem legal quando a gente consegue, e vocês estão vendo a bagunça que é isso aqui, né? Olha como é bem elástico esse negócio, você vai para lá, vai para cá, não tem problema, vai fazendo, depois vai chegar uma hora que você vai ver isso aqui, ó, tá vendo? Você diminui, traz para cá, ó, isso aqui tudo é área de estudo, mesa de trabalho, é assim que funciona, ó. Para arrastar, tem que ser aqui no meio. Até aqui a gente foi, o anel e a medida dele, que a gente acabou de fazer, como é que a gente faz, tá? A costura de 1 centímetro está incluída no molde, parte inferior não tem costura. Então, paramos aqui, tá bom? A modelagem mesmo é praticamente isso, né? O modelar, né? O modelar que eu digo é usando ferramentas como a ferramenta forma, o retângulo, né? Como a gente acabou de fazer, a gente modelou uma linha para que ela ficasse angulada. Muito bem, agora as outras partes elas são apenas medidas, mas a gente vai pegar, deixar tudo bem arrumadinho aqui no nosso painel, aqui na nossa área de trabalho, tá? E aí depois eu volto com tudo arrumadinho e explicando como que a gente faz para pegar essa parte mesmo do molde, né, dos espelhos, como que a gente faz para transformar isso em PDF e imprimir, tá? Essa parte é bem legal, é importante, porque tem gente que quer fazer para o seu uso pessoal, mas tem gente que quer fazer para distribuir, para vender, enfim. E aí aprende como transformar isso num arquivo PDF que pode ser imprimido. Imprimido não, pode ser impresso, por favor, viu, gente? Tá? Então, é isso aí. Até mais. No próximo eu ponho tudo isso em ordem, a bagunça em ordem, tá bom?